Olá, querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte da Alvorada, você também que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Mais uma terça-feira estamos juntos para nos percebermos na presença de Deus e permitir que Deus fale ao nosso coração, permitir que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração e nos diga, nos oriente, nos ilumine, nos fortaleça, reavive a nossa fé e nosso desejo de sermos santos. E na verdade a direção espiritual, os temas de direção espiritual não são para outra coisa senão para nos ajudarmos nesse caminho de santidade. E na verdade a igreja existe também para isso, porque santidade é viver a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus, viver aquilo que Deus nos pede. Para isso nós precisamos estar abertos, estarmos dispostos, os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós precisamos ter humildade suficiente, e já víamos isso no nosso podcast anterior, precisamos ter humildade e saber que não somos nós que nos santificamos, mas Deus é quem nos santifica, e a santidade é a vontade de Deus para todos os seres humanos, não é mesmo? É a vontade de Deus para todos os seres humanos. E já que é assim, já que não somos nós que fazemos exclusivamente o caminho, mas é Deus quem faz o caminho conosco, vamos pedir ao Espírito Santo que haja em nós neste nosso podcast de hoje. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, então nós estamos nesse tema, começamos a tratar sobre o combate espiritual. Estamos continuando esse tema, claro, né? Porque de fato a nossa vida é um combate espiritual. Quanto mais rápido nós percebermos isso, melhor para nós, porque nós adiantaremos, é claro, a nossa vitória, a vitória de Cristo em nós. Eu gosto muito dos jesuítas, não é? Da formação inicial, principalmente dos jesuítas, porque eles tinham como lema, e é o que os impulsionava, era conquistar corações para Cristo. Conquistar corações para Cristo. O primeiro coração a ser conquistado para Cristo é o nosso coração, é o teu coração, é o meu coração. Pensar no nosso interior, pensar em nós como um território de missão, e pensar em cada uma das pessoas como território de missão é muito bom para nós, não é? Pensar que nós ainda somos o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma ainda não foi inteiramente conquistada por Cristo. Esse é um pensamento muito bom, na verdade esse é um princípio que eu penso que nos ajuda muito na nossa vida de fé, na nossa vida de cristãos, na nossa vida espiritual. E aí nós permitimos sermos ajudados pelos outros, principalmente pelos diretores espirituais, permitimos ser ajudados pela igreja, não é? Pelos bispos, pelo Papa, pelos padres, pelas pessoas que estão nas nossas comunidades e estão realmente comprometidas com Deus e com a evangelização, com o apostolado, enfim, aí então nós vamos ter a virtude da humildade realmente em prática, não é? Nós celebrávamos a catedral do Papa São João de Latrão, e o evangelho era um evangelho muito interessante, por isso que eu queria retomá-lo com você nessa nossa meditação de hoje. E o evangelho dessa ocasião, da celebração da Catedral de São João de Latrão, é o evangelho que está no capítulo 2 de São João, a partir do versículo 13. Então, você que tem condições, tome aí na sua Sagrada Escritura, capítulo 2 do Evangelho de São João, a partir do versículo 13. E você que não tem condições, de repente está dirigindo, ou está numa van indo para a faculdade, ou está no ônibus, você então acompanha conosco a leitura, né? Feche os seus olhos, é claro, se você estiver dirigindo, não feche os seus olhos, porque vai ser muito perigoso, não é mesmo, Everton, né? Você não te recomendo isso, né? Então, mas se você tem condições, tome a sua Sagrada Escritura. Se você não tem, então você apenas ouça. Capítulo 2 do Evangelho de São João, versículo 13. No Evangelho então diz o seguinte: aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas, esparramou as moedas dos cambistas
e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: a construção deste santuário durou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante porque esse evangelho aqui tem muitas coisas para meditarmos. Como já temos visto, o método da leitura orante que a igreja tem proposto para nós, ele é muito bom para nós tirarmos proveito, o máximo proveito, ou um bom proveito dos textos da Sagrada Escritura. Então é ler, reler e ruminar o texto, né? Deixar o texto falar conosco, deixarmos-nos ser como que impregnados, né? Embebidos por aquilo que está escrito. Então a gente vai ali como que uma leitura insistente, né? É como que a leitura vai, aos poucos, ela vai nos convencendo daquilo que ela diz. Então ler, reler, ler, reler, ler, reler. E essa insistência é boa. É como se nós pensássemos que nós fôssemos um terreno, né? E nós, lendo e relendo, nós vamos cavando até encontrar a água. As pessoas que fazem um poço fazem assim, elas vão cavando, 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 até atingir um lençol freático. Então nós temos água dentro de nós. E no final de semana, a primeira leitura falava sobre isso, sobre as águas que jorram do templo. Então nós temos água que jorram também do nosso interior. E é Deus que quer, a partir de nós, fazer muitas coisas boas no mundo. Deus que quer, a partir de nós, fazer muitas coisas boas na vida de cada uma das pessoas que Ele coloca na nossa vida. Nós estamos no mundo para isso, para sermos um dom na vida das pessoas. E esse evangelho aqui, ele de alguma forma, assim, eu nem sempre fui muito católico. Hoje eu sou padre, né? Mas ainda não sou santo. Deus que me santifique, não é? Deus que me santifique, esse é o meu pedido para Deus sempre, não é? Inclusive, ao longo deste dia de hoje, pedir a Deus que me santifique, e todos os dias eu faço isso também, né? Que Deus me santifique. Essa é uma oração boa que nós podemos fazer, que Deus nos santifique. A cada início de dia, Deus me santifique. Senhor, me santifique. Senhor, me santifique. Que a minha vontade, que todo o meu ser sejam teus, não é? Essa é uma boa oração. Mas houve uma época que eu era muito menos católico do que hoje, só que esse texto aqui estava presente no meu coração. Então eu compartilho com você, por exemplo, eu demorei muito para ir à Basílica de Aparecida. Não apenas porque eu não tinha dinheiro, né? Mesmo quando eu tinha condições financeiras, não é tão caro assim, tem essas peregrinações aí que você vai e volta, quase que você vai num dia e volta no outro, né? Mas eu não ia por quê? Porque eu tinha uma imagem, não é? Lá de Aparecida, da Basílica, uma imagem que me remetia a esse evangelho, não é? Eu entendia, por aquilo que eu via na internet, nas mídias, etc., que lá era um lugar de excessivo comércio. Já faz um tempo que os redentoristas lá, que a direção da Basílica já resolveu isso, né? Então eles organizaram toda essa questão aí, tem um local próprio onde as pessoas vão lá e compram coisas, compram lembrancinhas, objetos sagrados, etc. E tem a Basílica, e são lugares, são situações, são separados, né? Então isso está muito bem organizado. Quando eu fui lá, então, eu fui para ter a experiência da devoção à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, de quem eu sou muito devoto, de fato. Fui lá para ter essa experiência e de fato eu tive, não é? De fato eu tive. Mas o que me preocupava lá era isso, porque eu imaginava assim, puxa, talvez não seja um lugar de devoção, um lugar de presença de Deus, um lugar de encontro com Deus a partir da devoção mariana, mas seja um lugar de comércio. Então eu não quero ir. E olha que coisa interessante que nós temos esse evangelho, não é? Nós estamos no mês de novembro, mas no mês passado, mês missionário, nós conversávamos aqui e falávamos que não é apenas o mês de outubro o mês das missões. A igreja é essencialmente missionária, diz o Papa Paulo VI, ela é por natureza missionária. E o que significa que a igreja é missionária? Significa isso que eu falava no início, que
Nós, a igreja, precisa conquistar corações para Cristo, conquistar as pessoas para Cristo. Só que nesse evangelho, Jesus está expulsando pessoas do templo. E o que é o templo? O templo é um lugar de encontro com Deus. E Jesus está expulsando as pessoas do lugar de encontro com Deus. Você notou isso? Você notou isso? Vale a pena a gente meditar um pouquinho mais esse aspecto aqui desse evangelho. Lembra que eu disse? A palavra de Deus, ela vai nos ajudando, conforme a gente vai lendo e relendo, ela vai descortinando sentidos que às vezes a gente nem percebia. Então vale a pena nós falarmos um pouquinho mais sobre isso, e nós vamos aprofundar, porque tem muita coisa aqui que vale a pena nós pensarmos nesse nosso combate espiritual. Então, continuando aqui a nossa meditação de hoje, capítulo 2 do Evangelho de São João, o evangelho que nós meditávamos no domingo, a partir do versículo 13, nós vimos que o templo, Jesus, né, que é Deus, de alguma forma ele estava no desejo que Deus tinha lá no Antigo Testamento de que se fosse construir o templo. Claro, Jesus é Deus e homem, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, que é Deus encarnado, estava lá quando a Santíssima Trindade, quando Deus, que ainda não tinha se revelado como Trindade, quando pediu que fosse construído o templo e que a partir do templo estaria com as pessoas e o templo seria um local de encontro com Deus. Mas aqui, Jesus, que é Deus, embora os judeus aqui não o reconhecessem, não é? Não, isso é interessante. Tem muitas pessoas que ainda hoje não reconhecem Jesus como Deus, embora ele seja Deus. Jesus é Deus que está presente conosco. Deus que está presente conosco. Falamos sempre aqui no nosso podcast que nós precisamos, de alguma forma, nos mantermos na presença de Deus. E é interessante perceber que Deus, muito mais Deus quer estar presente na nossa vida. Deus quer estar presente na nossa vida. Só que aqui Jesus está expulsando as pessoas do local de presença de Deus. Que coisa curiosa, não é? Existe um cristianismo meio esquisito hoje, não é? Que eu diria que talvez não seja um cristianismo de Cristo, talvez não seja um cristianismo de Cristo, que diz que não, os templos e a Igreja Católica é para todo mundo, de qualquer jeito. Olha, vamos então ler de novo esse evangelho e nós vamos ver Jesus expulsando pessoas. Jesus estava expulsando pessoas do local de encontro com Deus. E por que ele estava fazendo isso? Porque aquelas pessoas não estavam lá procurando a Deus. Elas não estavam lá procurando a Deus. E não queriam estar lá para Deus, mas queriam se aproveitar dos outros e, na verdade, estavam pensando em si mesmas. Egoísmo. Puro egoísmo. Egoísmo, orgulho, viver para si mesmo. Começamos a meditar sobre o tema do orgulho, sobre esse pecado, sobre a raiz de todos os vícios, não é? Sobre a soberba, mãe de todas as coisas ruins que podem acontecer nos seres humanos, né? Então é por isso que Jesus os estava expulsando. Deus nunca expulsará aqueles que, apesar dos seus pecados, que apesar das suas misérias, o buscam. Não, pelo contrário. Deus quer esses muito mais próximos de si. Nós, você e eu, temos misérias, claro, temos os nossos pecados. E apesar dos nossos pecados, ou com os nossos pecados, nós nos aproximamos de Deus. Há pessoas que, por exemplo, quando pecam gravemente, elas não querem rezar, não querem ir à igreja, não querem nem buscar a confissão porque se sentem indignas. Na verdade, isso também é orgulho, sabia? Isso também é orgulho. Quando nós cometemos um pecado mortal, um pecado grave, é aí que nós temos que correr para Deus, correr para Cristo. Quanto mais indignos nós formos, mais dignos da misericórdia de Deus nós seremos, mais nós precisaremos da misericórdia de Deus. E Deus quer isso, exatamente quer isso. Eu costumo dizer, na verdade, que imagine uma mãe, não é? Imagine uma boa mãe que tem um filhinho de 1 ano de idade. Aquele filhinho, então, ele não consegue fazer, assim, praticamente nada sozinho, não é? A não ser produzir as próprias fezes. Isso ele consegue fazer sozinho, não é? Então imagina que ele está nessa situação todo sujo no berço, e ele começa a chorar porque ele incomoda. E a mãe o ouve chorando, né? E ela vai até o berço, então, e vê lá a criancinha dela toda suja. O que é que ela vai fazer?
ela vai olhar pra ele e vai falar assim, né, você que se sujou, que se vire, né? Ou vai jogar ele no lixo, porque agora ele tá sujo e tá fedido. O que ela vai fazer? O que uma boa mãe vai fazer? Ela vai limpá-lo. Claro, é isso. Porque ele não consegue se limpar sozinho, ele não consegue sair do berço ou do carrinho que seja, e ir até o banheiro para fazer as suas necessidades. Ele não consegue. Então a mãe vai fazer isso para ele. Pois é, quando nós fazemos, não é? Quando nós fazemos como esse bebezinho faz, não é? Fazemos algo que não deveríamos fazer, isso nos torna sujos. Deus está ali para nos limpar, para nos purificar. E nós precisamos então recorrer a Ele. A criancinha no berço, no carrinho, ela chora. Nós que somos adultos, enfim, não vamos chorar. Só que nós vamos recorrer a Deus para que Ele nos purifique, para que Ele nos limpe. Então Deus não quer nos afastar dEle. E aí entra aquela dimensão da confiança, uma das armas, aquela segunda arma, né? Tem a desconfiança de nós, e a segunda arma no combate, nesse nosso combate, nessa nossa luta interior, é a confiança em Deus. Saber que Deus pode nos purificar, Ele quer fazer isso. Então Deus não afasta de si aqueles que querem buscá-lo, aqueles que querem encontrá-lo, não. Deus afasta de si aqueles que querem se aproveitar dele em benefício próprio, utilizando os outros, esse sim. E nós vemos que isso está se proliferando de um modo surpreendente. Você e eu não podemos estar no meio destes, não podemos. Não devemos e não podemos, porque senão nós vamos para o inferno. Esses vão para o inferno, porque claro, se Jesus os expulsa de perto de si, para onde que ele os expulsa? O lugar mais longe de Deus é o inferno, que é o lugar próprio daqueles que são orgulhosos, que não se dobram, não é, que não percebem que precisam de Deus, que Deus é que na verdade realiza as maravilhas e não são eles, não é? Então, sim, Jesus pode expulsar pessoas de perto de si, sim. Isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. É um escrito que foi inspirado, a revelação de Deus. Isso mostra, claro, o mistério da iniquidade, as pessoas que rejeitam a Deus. Que nós não estejamos, pela misericórdia divina e pela graça de Deus, no número destes, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, então, já começamos aqui até tocar no assunto que nós estamos tratando, que é esse combate espiritual. A nossa vida é uma luta, não é? É um combate mesmo. E aí eu já te convido a dar uma olhada aqui num texto, não é? Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, se você tem condições de pegar a sua Sagrada Escritura, você toma ela lá para acompanhar junto. Se você não tem condições, então você apenas só ouve. Mas esse texto aqui, ele fala exatamente isso que eu acabei de dizer, não é? Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos nos espíritos malignos espalhados pelo espaço. Começamos a falar sobre isso, né? Nós estamos perdendo um tempo enorme, não é? Nós estamos perdendo um tempo enorme, gigante. E quando eu falo nós, eu estou falando de nós que somos cristãos, nós que somos católicos, nós que participamos da igreja. Estamos perdendo um tempo enorme que não vai retornar, porque nós perdemos. Aquilo que perdemos está perdido, então não tem o que fazer, perdemos. Estamos perdendo um tempo enorme lutando uns contra os outros. Estamos brigando uns contra os outros e não estamos percebendo que nós estamos sendo usados no combate verdadeiro. Como o pessoal diz, né? Fulano vai ser simplesmente bucha de canhão. A gente está sendo usado assim nesse combate, nessa luta. Enquanto nós não entendermos qual é a verdadeira luta, qual é o verdadeiro combate, nós não estaremos na linha de frente. A Santa Teresa d'Ávila falava que os padres são como que os capitães nesse combate, nessa luta. Eles estão ali realmente liderando as tropas na linha de frente. A gente precisa se dar conta disso. A nossa vida é uma luta, é um combate para permitir que Deus seja o centro das nossas vidas. É como se Deus colocasse, para usar aquela linguagem de Santo Inácio de Loyola, a sua bandeira
no centro do território do nosso coração, e agora aquele território inteiro é dele, e ali ele impera. Ele é o Senhor de toda aquela terra. Ele é o centro. Deus é o centro. Mas nós estamos gastando um tempo enorme brigando uns com os outros para que as nossas opiniões, não é? As nossas crenças pessoais ou de grupo, as nossas ideologias imperem. Isso não é cristianismo, isso não é catolicismo, isso não é santidade. E isso também não é o Concílio Vaticano II. Estou aqui com o compêndio do Concílio Vaticano II. E uma das coisas que o Concílio Vaticano II mais repetiu, eu convido você a comprar o compêndio do Concílio Vaticano II, tá certo? A ler os documentos do Concílio Vaticano II, principalmente as grandes constituições, as 4 grandes constituições, a ler e ver o que o concílio realmente falou. Muita coisa se fala sobre o concílio hoje, não é? E muitas pessoas falam contra um concílio, falam coisas que o concílio não disse. Vamos ler o que o concílio disse. Porque o que é o concílio? O concílio são os documentos que foram aprovados do concílio. Isso é o Concílio Vaticano II. E eu te desafio a ler os documentos do Concílio Vaticano II e não se apaixonar pelo Concílio Vaticano II. Eu te desafio, você que é verdadeiramente católico, você que tem um coração católico, você vai encontrar o catolicismo, o maior catolicismo possível está aqui no Concílio Vaticano II, está aqui nesses documentos. O meu coração vibra, por exemplo, quando eu leio Presbyterorum Ordinis, que fala sobre a ordem dos presbíteros, que fala sobre a minha vida como padre, como sacerdote católico. É um documento belíssimo. Quando eu leio a Lumen Gentium, que é um documento sobre a igreja, eu fico maravilhado com aquilo que está lá. Quando eu leio o Gaudium et Spes, que é sobre a igreja no meio do mundo, nossa, eu fico maravilhado com a profundidade que os bispos e os padres conciliares tiveram para condensar e expressar como é que a igreja pode agir no mundo. Isso aqui é maravilhoso. Quando nós lemos a Dei Verbum, por exemplo, que é sobre a Sagrada Escritura, que é sobre a revelação divina, é maravilhoso. Compre, leia ou baixe na internet, mas leia. Nós somos a igreja do Concílio Vaticano II, claro, mas então a igreja mudou, padre, do Concílio Vaticano II para cá? Não, é a mesma igreja, e aí isso fica muito claro nos documentos do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica continua a mesma. Ela apenas mudou o modo de atuar segundo, é claro, as circunstâncias do tempo. E é isso mesmo, porque as circunstâncias antes do Concílio Vaticano II e depois são outras. E nós também precisamos nos adaptar. Claro, as pessoas mudam, os tempos mudam, as épocas mudam, e nós precisamos nos adaptar para continuar conquistando os corações das pessoas para Cristo, para continuarmos nós deixando Deus nos santificar. Então, por isso, convido você, não tem como nós estarmos nessa luta, nessa batalha pela santidade, nesse combate espiritual, sem conhecer como que Deus inspirou a igreja neste tempo a estar nessa luta. E isso está no Concílio Vaticano II. Não é como disse Jesus no Evangelho, né? Sim, sim, não, não. O que for além disso é do maligno. O Concílio Vaticano II está aqui nos documentos do próprio concílio e nos documentos de aplicação do concílio. O que for além disso vem do maligno. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica foi pedido pelo Papa João Paulo II ao cardeal Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé na época, para esclarecer qual era a doutrina da Igreja e como o concílio aí está vivendo a doutrina da Igreja de sempre. Não houve mudança na substância da doutrina da igreja, assim também não tem como, algo que não tem como haver também, senão você vai criar uma outra coisa, não é? Nesse nosso combate pela santidade, pela nossa santidade pessoal e por ajudar as pessoas a santificarem, precisamos conhecer o Concílio Vaticano II, precisamos conhecer a história do Concílio Vaticano II, precisamos conhecer os documentos do Concílio Vaticano II. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, às vezes acha que a leitura é um pouco difícil, mas vale a pena, vai lendo aos pouquinhos, tá bom? Vai lendo aos pouquinhos. Não pegue comentários primeiro, porque às vezes os comentários vão mais confundir do que ajudar. Então pegue de fato o texto. E é claro, o Catecismo da Igreja Católica é uma preciosidade que nós temos e precisamos conhecer esse livro, esse texto, não é? Esse documento da doutrina da Igreja, que expõe a doutrina da Igreja, tá bom? A nossa luta não é uns com os outros, tá bom? Não é uns com os outros. A nossa principal luta é interior. O São João da Cruz,
Ele diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. Ele está seguindo um pouco São João também, não é? São João Evangelista. E o São José Maria Escrivá comenta isso no ponto 708 do livro Caminho, que é o segundo ponto de um trecho todo que ele abre sobre luta interior. Ele diz o seguinte: o mundo, o demônio e a carne aqui fica bem entendido, tá bom? A carne não é simplesmente o nosso corpo, porque o nosso corpo não é mau, o nosso corpo não é ruim, tá bom? Nós somos o nosso corpo, diz também a antropologia teológica da igreja. A carne, quando aparece nas Sagradas Escrituras ou na teologia espiritual, quer dizer as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Isso que nós entendemos com carne, tá bom? E quando nós falamos de luta interior, quando eu estou falando aqui de luta interior, é dessa luta que eu estou falando, que é a principal. O São João da Cruz, quando escreve um pequeno livrinho chamado Cautelas, vamos falar sobre ele aqui no nosso podcast, não é? Esteja conosco, você não vai perder isso, não é? Ele fala que realmente o mais complicado, o mais difícil dos nossos 3 inimigos, o mundo, o demônio e a carne, o mais complicado não é o demônio, como muitas pessoas poderiam achar, mas é a carne. Por quê? Porque está aqui em nós, não é? Está conosco o tempo inteiro. Está conosco o tempo inteiro. O mundo é fora de nós, o demônio é fora de nós, mas a carne está em nós. Então essa é a nossa principal luta. Não é a única, é claro, mas é a principal. Precisamos ter foco. Não podemos perder o foco, não é? Assim como um bom fotógrafo é aquele que consegue focar exatamente naquilo que ele quer, nessa nossa luta precisamos ter foco, senão nós a perdemos. Então diz São José Maria Escrivá, se você tem o livrinho O Caminho, você pode depois olhar lá, número 708, ponto 708. O mundo, o demônio e a carne são os aventureiros que, aproveitando-se da fraqueza do selvagem que trazes dentro de ti, querem que, em troca do fictício brilho de um prazer que nada vale, lhes entregues o ouro fino e as pérolas e os brilhantes e os rubis embebidos no sangue vivo e redentor do teu Deus, que são o preço e o tesouro da tua eternidade. O que é que o São José Maria Escrivá está dizendo aqui? Está dizendo que o mundo, o demônio e a carne querem roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que são as graças que Deus nos concede para que nós nos santifiquemos. Por isso nós precisamos lutar contra eles. Eles querem roubar de nós a possibilidade de sermos santos. E muitas vezes eles conseguem, não é verdade? Muitas vezes eles conseguem. É isso que eu estou comentando, a nossa verdadeira luta não é uns com os outros, não é? Não são os cristãos contra os cristãos, não. A nossa verdadeira luta é essa e nós precisamos nos dar conta de que a nossa luta é exatamente essa daí. Senão, nós já estamos perdidos. Já estamos perdidos. Claro, precisamos pedir muito a Deus essa graça. Sobretudo a graça da humildade. Graça da humildade. Temos falado sobre isso. O orgulho é um veneno que destrói as nossas vidas, que destrói os nossos grupos na igreja e que, claro, não destruirá a igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, mas que faz um estrago enorme, faz. E esse nosso podcast é um convite para que você e eu cresçamos em humildade. Aquele que se exalta será humilhado, disse Jesus, mas aquele que se rebaixa, que se humilha, esse será exaltado. E nessa nossa luta, não é? Nessa nossa luta nós temos que nos dar conta que nós não podemos ser enganados tão facilmente, não é? E aqui o ponto 702 desse livrinho Caminho diz uma coisa bastante interessante, já que nós estamos falando na desconfiança de nós mesmos, é esse o ponto, é essa arma que nós estamos tratando nesse nosso combate espiritual. Vale a pena pensarmos isso daqui que diz o São José Maria Escrivá, tá bom? Ficas apoquentado e triste porque as tuas comunhões são frias, cheias de aridez. Quando vais ao sacramento, diz-me uma coisa. Olha a pergunta que o São José Maria Escrivá está falando. Você entendeu o que ele está colocando aqui? Que às vezes algumas pessoas, e essa é uma dúvida que algumas pessoas têm, não é? A pessoa vai lá e comunga. E ela não sente nada. Ela está fria. E aí ela fica triste, fica chateada, não é? Fica cheia de aridez e fica ela preocupada, né? Puxa vida, né? Eu tô preocupada aqui porque não tô sentindo nada, que eu tô frio e por aí vai. É disso que o São José Maria Escrivá está falando aqui. Aí ele faz uma pergunta. Presta atenção na pergunta que ele faz para você e para mim. Procuras-te a ti ou procuras Jesus? Quando você vai comungar,
você vai receber a Eucaristia, ou quando você vai, poderíamos ampliar, né? Quando você vai fazer uma adoração, quando você vai rezar, quando você vai a um grupo de oração, quando você vai a uma novena, sei lá, quando você vai à missa, e você não sente nada, você está frio, o que você está procurando? Você está procurando Jesus ou está procurando você mesmo? E aí ele diz: se te procuras a ti, motivos tem para entristecer-te. Então, se você está procurando você mesmo, então você realmente tem razão para ficar triste, não é? Mas se, como deves, procuras Cristo, queres sinal mais certo do que a cruz para saber o que o encontraste? Que interessante, não é? Que interessante. Precisamos desconfiar de nós mesmos. Às vezes as pessoas acham que estão bem na vida espiritual porque estão sentindo coisas dentro de si, porque estão tendo grandes emoções, sentimentos, porque choram, porque têm arrepios. Tudo isso às vezes aparece na vida espiritual, aparece. Mas isso mostra que você realmente está no caminho da santidade, que você... Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes o demônio pode nos enganar e, se o demônio não nos enganar, nós mesmos nos enganamos. Por isso que precisamos desconfiar de nós mesmos. E olha aqui, que maravilha isso que diz São José Maria Escrivá. Se eu vou para receber Jesus na Eucaristia, para a missa, para uma adoração, para a oração, para uma novena, para um grupo de reflexão, para um grupo de oração, simplesmente querendo ter sentimentos, emoções, arrepios, calafrios e que meu corpo esquente, sei lá o que mais, então, bom, pode ser que eu esteja procurando a mim mesmo. Se quando eu vou a todas essas realidades, a todas essas situações, eu não sinto nada e eu fico incomodado com isso, você fica incomodado com isso, incomodada com isso, você não sente, você fica preocupado e diz assim: puxa, acho que Deus me abandonou, acho que eu já não sou mais digno, ou estou passando por um deserto, não sei o que, se isso te perturba, bom, pergunte-se, você está lá rezando, está lá na missa, na adoração, simplesmente para obter um sentimento, uma sensação? Então você está procurando você mesmo e não a Deus. Então realmente, esse é o motivo da tua tristeza. Agora, se você está procurando Cristo, presta bem atenção nisso, que esse é um ensinamento espiritual de um valor enorme. Se você está procurando a Deus, a Cristo, no grupo de oração, na novena, na missa, na adoração, no grupo de reflexão, no terço, e ainda assim você não tem sentimento nenhum, emoção nenhuma, você está frio, muito bem, tá certinho. Na cruz, Jesus tinha algum sentimento desse? De contentamento, de consolo? Pelo contrário. Então, aí está o maior sinal de que você está no lugar certo. Porque a cruz é para aqueles que seguem Jesus, porque ele foi crucificado. Jesus estava na cruz. Se nós o seguimos, nós vamos em algum momento do nosso caminho nos deparar também com a cruz. E a cruz não é derrota, a cruz é vitória. Estamos num combate. Para sermos vitoriosos nesse combate, precisamos também passar pela cruz. Precisamos encontrar a cruz ao longo do nosso caminho. Precisamos, não ter como fugir da cruz. E aqui, mas nesse nosso combate, tem mais uma coisa que às vezes é uma pedra no sapato das pessoas. Está aqui no número 711 do Caminho. Vale muito a pena você comprar esse livro, meditar esses pontos da luta interior, que são esses pontos que nós estamos tratando aqui. Esse 711 é muito interessante, é dúvida de muitas pessoas, tá certo? Na direção espiritual, na confissão, na catequese, é dúvida de muitas pessoas. Diz aqui São José Maria Escrivá: outra queda, e queda, e queda, desesperar-te? Não. Humilhar-te e recorrer, por Maria tua mãe, ao amor misericordioso de Jesus, o miserere e coração ao alto. Vamos, começa de novo. Algumas pessoas que às vezes pensam que devem desistir da vida espiritual, talvez você tenha pensado em desistir porque você está confessando, já tem muito tempo o mesmo pecado, e agora você está até com vergonha de ir lá falar de novo para o padre o mesmo pecado. Olha, a vergonha faz parte da confissão, vai com vergonha mesmo, a confissão é necessária, você receber o perdão dos seus pecados é necessário. Se você não for, você já perdeu, tá certo? Se você não for, você já foi vencido, já caiu, já está beijando a lona, e Jesus não foi para isso que ele nos escolheu, Deus não nos criou para isso, Deus nos criou para que a gente continue lutando, tá certo? Não são as quedas que podem nos parar, pelo contrário, não são as quedas. A cada queda nós temos que nos levantar, não é? Dizia
São João Paulo II, não é? Que o santo não é aquele que nunca pecou, mas o santo é o pecador que nunca desistiu de vencer o seu próprio pecado. E você e eu temos que ser esses que não desistem, não é? O grande vencedor no combate é aquele que, mesmo caindo, depois de ter sofrido um golpe, ele levanta para continuar lutando. Nós precisamos levantar. Dizia também o São José Maria Escrivá, nunc cep, e agora começo. A nossa vida espiritual é um grande recomeço. Eu recomeço com novo vigor, com novos propósitos, sabendo que a graça de Deus me acompanha, sabendo que eu tenho a intercessão de Nossa Senhora, sabendo que eu tenho um grande amigo nessa luta que é o meu anjo da guarda, que eu tenho os santos de devoções, que eu tenho pessoas que estão torcendo por mim, que contam comigo, que rezam por mim. Pense nisso, você e eu, hoje, se nós estamos de pé, nós somos fruto da oração de alguém. Tem alguém rezando por mim, você pode ter certeza que eu estou rezando por você que nos acompanha aqui nesse programa, nesse podcast Amigo de Deus. Eu estou rezando por você que nos acompanha, sabe? Então que você tem um amigo sacerdote que reza pela sua santificação, que reza pela sua conversão, reza por mim também. Rezemos uns pelos outros aqui. A Rádio Alvorada é uma grande família, uma família que quer santificar-se, quer santificar as famílias da nossa arquidiocese e as famílias de todos os lugares onde a rádio alcança com a sua frequência, não é? E não são as nossas quedas que vão nos parar, não podem ser as nossas quedas que vão nos parar, apenas o nosso não querer continuar é que pode nos parar, e o não querer não está nos planos de Deus. Nos planos de Deus está o querer. O querer é cada dia, o querer é cada momento, o querer é cada minuto, não importa que eu caí. A queda faz parte daquele que caminha, a queda faz parte daquele que corre, inclusive. A queda faz parte daquele que quer continuar o caminho. Somos peregrinos. Esse ano nós estamos no jubileu, o Papa nos lembra que somos peregrinos, estamos em direção ao céu. Lembra-se do povo de Israel caminhando pelo deserto? Na verdade, você vai notar no Antigo Testamento que o povo de Israel é um povo sempre em peregrinação. E vejam que esse povo estava sempre em combate. Isso é simbólico para mostrar que nós somos peregrinos, estamos a caminho da terra prometida, não é? E continuando, perseverando, não desistindo, nós chegaremos ao termo, ao objetivo. Diz a carta aos Hebreus, é de perseverança que tendes necessidade. E agora eu gostaria de rezar com você, nesse finalzinho do nosso podcast, uma ladainha muito interessante. Até hoje ela me incomoda e ela vai incomodar você também, não é? Mas ela é muito útil para o nosso crescimento espiritual. Repito, estamos tratando do nosso combate espiritual e das armas que nos ajudam a vencer nesse combate. Estamos tratando principalmente da desconfiança em nós mesmos e da confiança que precisamos ter em Deus, o nosso coração que precisa ser colocado em Deus e os auxílios que precisamos pedir a Ele. Vamos rezar juntos aqui a ladainha da humildade. É uma ladainha impressionante. Ela tem uma força de suscitar, de despertar em nós a conversão impressionante, tá bom? Vamos rezá-la juntos aqui, você e eu, hoje. E ela será a nossa oração nesse nosso fim, desse nosso podcast. Mas que não sejam simplesmente palavras proferidas, mas seja um desejo real das nossas almas. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.
Que os outros sejam mais estimados do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Amém. Amém e amém. Nesse combate nós precisamos viver essa ladainha. Depois você procura na internet essa ladainha e adquira o hábito de rezá-la diariamente. Você verá o crescimento que você terá em um grandíssimo período de tempo. E agora eu deixo a minha bênção a todos vocês que nos acompanham, uma bênção à sua família, aos teus amigos que também devem ser amigos de Deus, aos teus projetos e ao teu combate dessa semana. Estamos bem no início dessa semana, mas certamente você já tem muitas lutas interiores e exteriores. Vamos vencer com e pela graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Até lá.